Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Versículos 14 a 16. Tiago, capítulo 1. Versículos 14 a 16. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para trazer a Tua palavra, e queremos trazer só a Tua palavra, não a nossa palavra. Por isso, Senhor, nós carecemos da Tua unção, uma unção fresca para esta manhã. Carecemos, Senhor, da Tua voz falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, e que nós possamos, Senhor, compreender e captar e guardar no coração todas as palavras, tudo que for dito aqui nesta manhã. Não por guardar, mas para usá-las. Palavras que serão ditas, vindas do Teu coração para o nosso, com certeza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Recentemente eu trouxe uma palavra à igreja sobre, fazendo uma analogia da lepra com o pecado, porque a lepra na Bíblia ela simboliza o pecado. Os antigos criam que se alguém estava com lepra, alguma coisa tinha acontecido nesse sentido, e o envolvimento das pessoas, ou melhor, o processo para se curar a lepra tem a ver com o que a Bíblia ensina com relação aos cuidados que nós temos que ter com o pecado. E eu baseei a mensagem, e essa aqui continua sendo baseada, eu apenas usei outro texto hoje, mas baseada em 2 Reis, capítulo 5, sobre a lepra de Naamã. E ali, naquela oportunidade, só recordando aos irmãos, nós falamos que a lepra, com certeza, era advinda de algum lugar, porque ela era contagiosa, e algum lugar que ele tinha frequentado, ele como um militar, e ele frequentou vários lugares, não necessariamente numa guerra, mas ele frequentou lugares. Ela pode vir através do contágio da comida, enfim. E fizemos aquela analogia. Primeiro, por quê? Não nasceu assim, ele não nasceu com lepra. Certamente a lepra chegou nele através de um irmão, de uma pessoa, enfim. E hoje, prosseguindo, não necessariamente eu queria ter dado sequência assim, já fiz isso há um tempo atrás aqui na igreja, mas aprove a Deus ser dessa forma. Hoje eu quero falar sobre os sintomas da lepra. E, obviamente, fazendo também analogia com o pecado, os sintomas. Primeiro, irmãos, só lembrando, aquilo que nós já conhecemos, o pecado é o afastamento. Nós estamos em pecado quando nós estamos nos afastando de Deus. E a morte, ou seja, se o pecado não for corrigido, não for perdoado, se nós não nos dermos conta de que estamos pecando,
então há a separação definitiva, que é a morte. E a morte não necessariamente a morte física. A morte, que ele diz ali, é a morte espiritual. É a separação, porque os crentes, no Novo Testamento nós vamos ver isso, Paulo falando, e outras mensagens e outros textos, quando se trata de nós depois da vinda de Jesus, não se fala mais na morte, mas se fala em dormir. Então, para nós, crentes em Jesus, para os salvos, se você se considera um salvo, você não morrerá, você dormirá. Mas se você não é um salvo, quando você morrer, você morreu mesmo, porque depois de ressuscitado, você continuará para a morte eterna, ou seja, separado completamente de Deus. Então, a lepra hoje, praticamente, completamente erradicada. Em um ou outro caso que a gente vê falar, é a hanseníase, não é isso? Mas, naquela época não era assim. E o pecado hoje, por incrível que possa parecer, não parece que diminuiu, parece que aumentou. Porque nós temos alguns elementos que nos proporcionam pecar mais facilmente. Não vamos ficar citando aqui isso, aquilo, mas só falando assim, os irmãos são inteligentes e o Espírito Santo fala ao coração, e hoje eu diria que está mais fácil pecar do que há 50 anos atrás, quando eu tinha adolescência. Hoje estou com 68 anos, mas não parece, né, irmãos? Mas quando eu tinha meus 14 anos, que eu morava lá no interior do Espírito Santo, era mais difícil. Eu não sei se era mais difícil pecar ou era mais difícil ver. Hoje, as coisas, de uma certa forma, se relativizaram. E tudo é muito relativo. Então, hoje, muitos pecados ficaram relativos. Não, isso é muito relativo. Não, depende do seu ponto de vista. De vez em quando você encontra alguém falando isso, depende do seu ponto de vista. Isso pode ser pecado da sua forma de ver, mas pode não ser pecado. Eu, por exemplo, não vejo dessa forma. E a gente que trabalha conversando com pessoas e às vezes orando por problemas das pessoas, de vez em quando a gente se assusta, a gente tem que avisar, não, irmão, o nome disso é pecado. Nós aqui na igreja, já falamos algumas vezes, nós aqui não gostamos de dar nomes ao pecado. O nome do pecado é um só, é pecado. E o pecado, irmãos, não são regras. Muita gente, às vezes, acostumou, também vindo dos antigos, pastor, é pecado eu usar calça comprida? Pastor, uma mulher perguntando naturalmente, pastor, é pecado eu cortar cabelo? Por quê? Algumas denominações colocaram com essa palavra, que ela é mais simples, é pecado. O que a pessoa está dizendo? Eu não vou entrar no mérito se cortar cabelo ou usar calça comprida, a mulher, não quero entrar nisso, eu estou dizendo, é mais fácil você dizer, é pecado. Isso, repito, irmãos, não esses dois itens, não estou me referindo aos dois itens, isso vai te separar de Deus. Pastor, é pecado beber? Eu não gosto dessas perguntas, são regras. Nós trabalhamos por princípio, mas quando alguém diz, é pecado beber, é pecado mentir. Às vezes você fala uma mentira, mas eu pequei porque falei uma mentira. Você entrou no caminho da separação. Entenderam, irmãos? Importante nós estarmos ligados nisso, porque quando nós estamos ligados nisso, nós vamos olhar não só o que fizemos, mas o caminho que estamos percorrendo. Não só se eu falei uma mentira, mas se eu estou gostando de falar mentira. Não se eu bebi, ou se eu gosto de beber e daqui a pouco eu vou virar um alcoólatra. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Isso já é uma outra versão. Sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado,
gera a morte. Meus amados, não vos permitais ser enganados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu por nós, falou e isto morreu por nós. Está em Romanos 6, 23. Note que ele coloca o salário do pecado é a morte, a paga, o resultado obtido é a morte. O que eu estou falando? Da separação completa de Deus. Um é o afastamento e o outro é a separação. E quando você for separado, não tem mais volta. Mas quando você está sendo afastado, você ainda pode voltar. Quando a lepra está no início, aliás, segundo a medicina, né, a maioria das enfermidades, quando pegas no início, elas têm solução. Um câncer, por exemplo, tudo se pede, as probabilidades de cura são enormes. Por isso é que nós chamamos atenção para isso. E quais são os sintomas da lepra? O que aconteceu para Naamã perceber que ele estava com lepra? Porque é interessante que ele percebeu. E é interessante nós percebermos se nós estamos nos afastando de Deus e quais são os sintomas que nos levam a afastar de Deus. O primeiro é a insensibilidade. Um dos primeiros efeitos da lepra, devido ao acometimento dos nervos, é a supressão da sensação térmica, ou seja, a incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente no local afetado. Isso não sou eu que estou falando, eu não sou médico. É fonte da medicina, fonte da ciência. O leproso perde a sensibilidade, perde o poder e a capacidade de sentir, e já não faz distinção das coisas. E assim acontecia com Naamã. Então, a primeira coisa que deve ter chamado a atenção dele é que ele, engraçado, eu toquei aqui, não senti nada. Porque o mais interessante é que no início, as pessoas normalmente não percebem que você está leproso, porque ainda não começou a cair a carne, nós vamos chegar aqui. E às vezes nós pensamos, irmãos, que estamos nos afastando de Deus e que as pessoas não estão percebendo. Porque se há uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, é ser sutil. O diabo não chega escancarando. Ele não chega, por exemplo, para você que é casado, homem, e diz assim: cara, você é casado, eu sei que você é casado, tem uma mulher aqui que eu vou apresentar para você, você vai ter um relacionamento com ela, e amanhã você vai largar sua mulher e vai ficar com ela, porque isso é bom. Se vocês pensam que o diabo é burro, burro ele não é. Ele é ardiloso, ele não é sábio como nosso Deus, mas ele é ardiloso. Então ele arma situações. A mentira, a mesma coisa. Como é que começa a mentira? Começa a mentira desde neném. Como é que minha neta com 1 ano e meio, ela começa a mentir? Como é que ela sabe disso? Por aquilo que está dentro de nós, mas nós temos que cortar pela malignidade que vem de herança de Adão. Mas por isso é que algumas pessoas dizem: não, pastor, mas tem que mentir aqui, não é mentira, é uma mentira santa. Já ouviram isso, né? Uma mentira santa. Não existe mentira santa. Existe uma mentira no seu início e uma mentira aparentemente inofensiva. São aquelas mentiras que você fala, de repente, não prejudicou a ninguém. Mas a lepra, no início, não prejudica ninguém, prejudica as pessoas. Primeira pessoa. E depois ela pode contagiar, ela pode passar para outra pessoa. Então, a insensibilidade, como é que chega a insensibilidade na nossa vida? Primeiro, começa com a insensibilidade à palavra. A palavra, como é que ela é insensível? Quando nós estamos ouvindo, e estou me referindo agora a uma pregação, né? Como é que ela chega? Ela chega no nosso ouvido e a gente parece que está hipnotizado. A gente ouve aquilo
e não é tocado. Aqui mesmo já aconteceu comigo várias vezes. As pessoas, teve uma determinada pessoa que chegou e disse assim: pastor, hoje eu vim para falar com o senhor isso, mas depois dessa palavra não quero mais falar, está tudo resolvido. O que foi que aconteceu com essa pessoa? Se eu não sabia, a palavra não se tornou insensível, ou ela não se tornou insensível à palavra, melhor dizendo. Mas quando a palavra vem e nós achamos, e o pior é que quando a palavra vem, seja pregada ou seja lida, a gente lê e parece que não entende, é porque nós estamos insensíveis. É interessante que quando chega nesse ponto, nós começamos a criticar a palavra. E aí começamos a relativizar aquilo que nós estamos vendo. Por isso que eu no início falei, mas vamos interpretar. Eu acho, não é assim. Vamos interpretar. E a gente começa a interpretar. A Bíblia não é interpretada, ela se interpreta, ela mesma se interpreta. Eu posso tentar entender, mas interpretar no sentido de assim, não, isso aqui, porque se formos interpretar, cada um vai ter uma interpretação, e a Bíblia não será mais a Bíblia. Ela serve para ela, para ele, para aquele lá, para mim, depende de onde eu estiver vendo, do ponto de vista que eu estiver vendo. Conheci uma família em que o marido, a pessoa quis casar errado, aí casou com um parente, não sei o que e tal, aí depois disse, mas a Bíblia diz aqui, Esther, não sei, aí ele vai na Bíblia. Falei, você podia ir mais fácil, ir em Salomão e casava com 1000 logo. Ficava mais fácil, não fica? Então essa é a insensibilidade, quando nós não estamos sentindo aquilo que nos separa de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque quando nós não percebemos as coisas que estão acontecendo conosco, nós estamos em perigo. Uma vez a minha esposa, na frente de um médico, disse assim, doutor, eu tenho que ver isso, mas você sente isso, assim, doutor? Eu quase não sinto dores, e isso é uma coisa preocupante. Porque eu não sei se o que o senhor está falando é uma dor ou não, um negocinho. Não, mas é uma dor assim, bom, aí temos que examinar, porque eu não sinto dores praticamente. Quando eu estou sentindo, e é um perigo, porque pode estar no fim, alguma coisa que ela esteja sentindo. Quantos irmãos estão entendendo? Amém? Quantos irmãos têm gasolina para entender isso aí? Combustível, gasolina, álcool, gás. Então, o primeiro aspecto é a insensibilidade. Mas, por que acontece a insensibilidade? A insensibilidade eu já expliquei o que ela é. Agora, por que acontece? Acontece porque o coração já está bandeando para outro lado. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, eu me torno insensível. Vamos fazer uma comparação aqui. Eu me torno insensível à minha esposa se eu estou olhando outras mulheres e estou me apaixonando por outras mulheres. Aí eu fico insensível a ela. Eu estou insensível ao meu patrão se eu estou de olho em outro trabalho, ou então se ninguém me cobra nada, ali tudo vai e tudo vem, e está tudo, e aquilo está um marasmo, eu me torno insensível. O meu coração não está ali. Eu necessariamente, irmãos, não preciso estar com o coração em outro lugar, mas se o meu coração não... Obviamente, se o meu coração não está ali, ele está em outro lugar, né? Mas eu digo, eu não estou assim, elegendo alguma coisa. Eu perco a sensibilidade. E normalmente, quando isso acontece, nós culpamos os outros. Por quê? É mais fácil. É mais fácil eu olhar, mas sabe por que eu estou assim? Porque fulano não falou comigo, porque Beltrano não me dá atenção, porque o culto está muito demorado, se for palavra, porque fulano grita muito, porque o louvor está muito chato, porque a cantina não gosta de macarrão com carne, é porque ele vai achar um negócio. Por quê? Porque ele está começando a perder a sensibilidade. A segunda coisa que acontece de sintoma na lepra são as manchas.
Manchas que vão aparecendo no corpo. E conforme a doença vai avançando, chega um momento que é impossível escondê-la. O cristão que permite o pecado agir na sua vida tem como consequência a mancha. Aonde? No seu testemunho. E quando a gente fala em testemunho, irmãos, nós precisamos abrir um pouco o testemunho. Testemunho não é aquele que você vai para a praça dar um testemunho. Testemunho não é que necessariamente você vem aqui à frente e dá um testemunho. Testemunho não é necessariamente você não matar, não roubar, não xingar palavrão e não bater na cara dos outros. Testemunho é você deixar que as pessoas vejam o que elas estão vendo como fruto na sua vida. Isso é que é testemunho. Por quê? A essência da aplicação da palavra testemunho vem lá de Atos, capítulo 1, quando Jesus disse o que era necessário fazer. Duas coisas: vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, primeiro ele disse assim: vocês vão aguardar poder, e depois de ter poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, se você não é testemunha, porque você não tem poder. Porque senão Jesus falaria para eles assim: vocês podem sair daí contando o que vocês viram. E eu creio, irmão, que eles iam contar 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, a igreja morria. Porque não tinha o dínamo. Alguma coisa ia matar o corpo de Cristo ali. Quantos entenderam isso, irmãos? Mas então eles precisavam do poder. Então o testemunho que eu falo aqui é a perseverança, porque aqueles apóstolos foram muito perseguidos, a perseverança em fazer as coisas, a perseverança em conhecer o Evangelho, a perseverança em seguir aquilo que você propôs seguir para o Evangelho. Não estou falando de igreja propriamente, mas obviamente que isso cabe à igreja. Você não pode fazer isso tudo e não ter um lugar onde você vai fazer parte do corpo de Cristo, ok? Mas eu quero dizer sobre vida com Deus. Porque dar testemunho aqui dentro é muito mais fácil. Nós temos que ser testemunhos ou testemunhas lá fora, porque somos chamados para fora. É quando agimos nos nossos negócios, é como atuamos na nossa empresa e principalmente dentro de casa, que é um lugar onde a gente manda, né? Onde a gente é o rei e a rainha. Então as manchas começam a aparecer e chega um momento que ela vem à tona, que não dá para esconder. Eu creio que Naamã começou a ficar preocupado, primeiro na insensibilidade, mas ele tocou o barco. Isso deve ser alguma coisa. Mas quando apareceu a mancha, ele disse: agora, porque ninguém vê se você está insensível, você percebe que você está insensível, mas a mancha não. A mancha as pessoas vão ver. E o que é a mancha? Mancha é aquilo que pode denegrir o Evangelho de Jesus na sua vida. E a palavra de Deus disse que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra, e ele não fala pedrinha, né? Mas uma pedra no pescoço enorme e se jogar no mar. Significa dizer, não se joga, você se joga e fica lá, amarrado na pedra, porque a pedra não vai boiar. E por que a mancha não pode acontecer na igreja de Cristo? Porque em Efésios diz que ele vai apresentar a si mesmo, Jesus, a igreja gloriosa, sem mancha. Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Os irmãos notem que nós ainda estamos no campo das coisas, os sintomas que ainda, de uma certa forma,
tem solução. Não deixe que a mancha de alguma coisa atrapalhe o seu crescimento com Cristo. Manchar é tirar a cor natural, é ter um intruso naquilo ali. Você pinta uma parede, aí dá um bocadinho, mas tem uma mancha ali. O que é uma mão, alguma coisa? Chamou a atenção, porque é algo que não está no contexto. Então, uma das características é a mancha. E ela vai alastrar, se você não cuidar, ela vai alastrar. A mancha, eu repito, é visível. A insensibilidade é uma febre, é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Mas a mancha já começou agora a chamar a atenção das pessoas. E a terceira e última coisa, o terceiro sintoma é a destruição do corpo. Com o passar do tempo, a doença vai avançando e agora começa a atacar os nervos corporais, cartilagens, como orelha, nariz. Isso vai se desfazendo. São as primeiras coisas que começam a se desfazer. Na história de Naamã, irmãos, a Bíblia não deixa claro se ele já estava nesse estágio. Poderia estar, poderia não estar. Se estivesse nesse estágio, a Bíblia me permite imaginar que não era no nariz e nem na orelha, em lugar visível. Por uma questão da lei. Ele, como um general do exército do rei da Síria, ele não poderia estar com aquilo ali, porque ele ia ser desqualificado por si próprio. As pessoas iriam acusá-lo, já que ninguém tinha força para vencê-lo na luta, ele era um general vencedor, eles iam arranjar um jeito de mandar lá um recadinho lá, um zap para alguém, dizer, ó, esse cara deve estar com lepra, porque olha o nariz dele caindo lá um pedaço, olha a orelha dele. Então tudo indica que ele ainda não estava nesse estágio, mas vamos supor que estivesse, estava escondido. Mas se não toma cuidado, aí o corpo vai se deteriorando e vai caindo. Daqui a pouco, sem nenhuma brincadeira, você vai segurar alguma coisa, sua mão vai cair, sei lá, um dedo vai cair, dependendo do estágio. A lepra destrói aquilo que começou e que você não prestou atenção. Quantos cristãos têm sido destruídos tanto fisicamente como espiritualmente pela separação, em vez de falar pelo pecado? Eu quero falar pela separação, pelo afastamento. Pessoas, irmãos, um sem número de pessoas, eu já encontrei pela vida, um sem número de pessoas, e você também deve ter encontrado. Sempre que eu vejo alguma coisa diferente no palavreado da pessoa para o bem, graças a Deus, a paz de Jesus, só o Senhor é rei, eu digo assim, olha, você é crente? Estou afastado. Quantas vezes nós vimos isso? E alguns dizem assim, eu já toquei na igreja, eu era ministro disso, eu era isso, eu era aquilo. O que é que ele fez? O corpo foi destruído. Não o corpo de Cristo, que esse não pode ser destruído. A igreja de Cristo nunca será destruída. Nunca será destruída, guardem isso, irmãos. As pessoas têm ideia de falar assim, não, mas se essa igreja aqui toda ficar contaminada, ela não vai subir. Mas não é essa igreja que vai subir, o que vai subir é a igreja de Cristo. Onde? Ou 100% dessas junto com mais 40, 60, 100% de outra, ou 3 pessoas daqui com 20 da outra, essa é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é imaculada, é perfeita, é indestrutível. O corpo de Cristo não tem jeito. É assim. Quando se entende isso? Mas eu estou falando do corpo, da parte que lhe pertence fazer parte, da parte que lhe compete juntar no corpo. Vamos supor que você é um quebra-cabeças ali, e você separado, naturalmente vai encaixar um outro quebra-cabeça lá, porque o corpo de Cristo, repito, é indestrutível. Mas você
será como aquele galho que dava frutos, João capítulo 15, e que não dá mais, então foi cortado, deixou de ser galho. Se você cortar esse braço aqui, ó, isso se chama braço, né? Isso aqui, ó, daqui para lá, um braço, né? Ah, não, pastor, braço é aqui, aqui é o braço. Não estrague a minha pregação, irmão. Se você cortar aqui e jogar para lá, daqui a pouco ele deixa de ser isso. Ele vai ser um membro qualquer do corpo que vai secar e não vai ter função nenhuma. Por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 15, Jesus dizendo sobre a videira, ele vai deixar de dar fruto, e ele vai secar, e ao secar, ele vai ser lançado fora, vai ser queimado. O que é o simbolismo de queimado? Vai estar no fogo. Obviamente ali na vara está dizendo, vai ser queimada, mas não vai ser queimada para produzir, vai ser queimada para ser destruído. E nós sabemos que aqueles que irão para o inferno não serão destruídos, eles estarão destruídos o resto da vida, eles serão visíveis, se possível fosse, né? Porque viverão isoladamente, mas o que eu quero dizer, ele continua ali sofrendo eternamente. É diferente, queimou, virou cinza, acabou, não vai acontecer isso. Cristãos que têm deixado que o pecado destrua o seu casamento, por exemplo, sua família, seus lares, por algumas razões, ou porque estão tomados pelo mundanismo, ou estão tomados pelo egoísmo. A gente sempre fala muito do mundo, né? O mundano, fulano é mundano, mas existe um negócio terrível que luta contra o Espírito de Deus, que é a carne, é o egoísmo. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. É o olhar de uma pessoa individual e pensar em si, e nos seus benefícios, e não pensar no que as pessoas irão perder com a sua ausência no corpo de Cristo. Estava conversando com a pastora ontem, falei sobre um assunto, falei, isso aí, é isso assim, assim, ela disse, não, isso é falta de amor. E o que nós estávamos falando? Sobre a pessoa ver, lembrei, sobre nós percebemos que um ou outro está com um problema, ou está afastado da igreja. Eu falei para ela, uma das coisas que me incomoda é nós, crentes, não percebermos que pessoas que estavam ontem aqui não estão e não morreram. Não morreram, elas estão por aí. E nós somos insensíveis a isso. Isso é uma insensibilidade muito perigosa. São pessoas que estão pensando em si. Ela disse, falta de amor. E é verdade, porque o amor, o que ele faz? Ele faz eu pensar no outro, não em mim. Para um casal dar certo, o marido ama a mulher sem esperar dela o amor. Isso aqui a Bíblia ensina. E a mulher ama o marido sem esperar dele o amor. Não tem troca. Eu vou te amar. Você vai me amar também? Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu paro na mesma hora. Isso não é amor. Isso é um jogo de interesses. Então aí destrói o corpo por falta de amor. E se você gosta de sofrer, meu amado, deixa a lepra tomar. Mas isso chamou a atenção de Naamã. Eu não sei se, quando ele começou a ficar aflito, ele não disse, ele começou a ficar aflito, porque a Bíblia diz que a menininha que estava na casa dele, a empregadinha que ele trouxe escrava de lá de Samaria, quando ele venceu a guerra, notou, eu não creio que ela viu ele pelado, até porque não deveria mesmo, não poderia, e segundo, se ele sabe que estava com lepra, aí é que ele não ia deixar ninguém ver mesmo, não creio que seja isso, mas eu creio que ela viu a aflição. E aí entra o ponto da igreja para concluir, a aflição. Você está vendo a aflição? Você está percebendo que a pessoa vai para o buraco? E o que você está fazendo? Algumas pessoas estão chegando perto e fazendo o contrário. Estão engordando o verme.
passando a mão na cabeça e dizendo, mas quem não errou? Atire a primeira pedra. Gente, como é que tem gente que usa isso errado? Quem não errou? Quem não é, né? Mas quem não é, né? Mas quem não? Quem nunca fez, né? Diga aí, quem nunca fez? Eu vou olhar quem nunca fez? Eu vou olhar quem fez? Eu vou olhar quem nunca fez. São os exemplos que nós temos que ter. Muitas vezes, e isso tem nos contaminado, e aí eu volto lá na primeira pregação, porque nós temos nos permitido andar com pessoas que nos contagiam e não são contagiadas por nós. De vez em quando a gente vê aí na sociedade, né, pessoas que gostam de estar perto de pessoas fracas. Você pode perceber que ela é um pouquinho mais forte, para ela dominar. Mas quando ela chega perto de uma pessoa que tem posição, ela não faz muita farofa ali não. Por quê? Porque ela está insensível ao seu erro. E aquela pessoa vai botar o dedo e vai falar, você está errado, você está errado. Então eu não posso ouvir isso, porque vai fechar o tempo. Então eu não vou. A mensagem desta manhã, amados, é sobre os perigos no estágio que nós ainda podemos consertar. O perigo, ou os perigos, né? Como diz a mensagem aqui, sintomas perigosos, que você ainda tem condição de sair deles. E a primeira coisa para você sair disso é conscientize-se e faça uma avaliação. Quem sou eu hoje e quem eu era quando aceitei Jesus? Não era antes de aceitar Jesus, que eu comecei a caminhada com Jesus. Por que o teu fogo apagou? Por que você expulsava demônio e não expulsa mais? Porque os demônios acabaram? Por que você falava de Jesus e não fala mais? Eu disse, irmãos, e isso, vou repetir, não tem nada a ver com as pessoas que sentam atrás, mas um dos sintomas da insensibilidade e do afastamento é quando você está em pecado, começando a buscar o pecado, está insensível, a mancha está aparecendo, os seus lugares eram... Eu vou estranhar muito, Alexandre, se de repente você começar a sentar do meio da igreja para trás, mas vou estranhar. No mínimo eu vou chegar em você e vou perguntar, Alexandre, está acontecendo alguma coisa? Mas por quê, pastor? A igreja é do primeiro banco ao último. Pois é, mas você me acostumou dessa forma. O que aconteceu? Você precisa me dar uma explicação. Pastor, é porque o ar refrigerado está me pegando ali, o médico disse, fique longe do ar refrigerado. Alguma coisa você tem que me dizer, mas se você não me convencer, eu vou ter que dizer para você, cuidado que dali está mais próximo da porta do que aqui. Até porque essa agora está fechada. Alguém? Alguém fez assim com a mão e não entendi por quê. Não, porque não é o nosso caso aqui. Sim, por isso que eu disse antes, não é o caso das pessoas que sentam atrás. Não é? Por isso é que eu disse, viu, irmãos? Mas os irmãos, e já aconteceu no meu pastoreio, no meu pastorado, já aconteceu. E eu digo, ó, Vera, pode chegar junto que tem alguma coisa. E não deu tempo, dali ele foi para depois da parede. Não está mais aqui, foi depois da parede. E depois, tristemente, nós ficamos sabendo que realmente eram sintomas de lepra. Pastor, mas o senhor não fez nada? Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada com alguém que não queira. Mas você tem que chegar, e nós chegamos. E você precisa chegar. A igreja só vai ser uma igreja produtiva e vencedora se nós começarmos a notar o que está acontecendo do nosso lado. Hoje não é parâmetro, viu, irmãos? Porque hoje nós estamos sem gasolina, mas tem gente aqui que o carro está sem gasolina e veio de Uber. E amanhã irá de Uber para o trabalho. E não veio à igreja. Mas isso é outra pregação, irmãos. É outra pregação. A insensibilidade
não nos permite ver que os bancos estão vazios às vezes, ou uma cadeira, ou que um irmão não está vindo há 3 domingos. Isso é insensibilidade nossa. Vou repetir, irmãos, hoje não é parâmetro. Eu achei até que a igreja ia estar com muito menos do que hoje aqui. Falei com a Vera, amanhã nós vamos pregar a pregação de Jesus para uma só pessoa. Samaritana. Uma das boas pregações de Jesus, uma das melhores. Não é parâmetro hoje, isso não. Mas o que eu estou chamando a atenção, isso vale na classe, vale tudo. O que está acontecendo contigo, meu amado, que você não tem vindo? A pessoa precisa dizer: eu estou decepcionado. Opa, você tem que chegar junto. Eu estou trabalhando muito. E aí você tem que acordar a pessoa. Mas você só está trabalhando muito porque Deus te deu um trabalho. E agora você diz: Senhor, só porque o Senhor me deu um trabalho, eu vou faltar à igreja. Eu não tinha que ter dado esse trabalho. Seu chato. É isso que você está dizendo, meu irmão. Insensibilidade da nossa parte de ver a pessoa. Essa insensibilidade não faltou a menininha lá, que o nome dela não é citado na Bíblia. Ela percebeu, tem alguma coisa errada com o meu patrão. E quando ela percebeu do que era, que certamente a mulher falou assim: olha, pois é, ele está com lepra, mas ele não quer que ninguém saiba. Eu disse: mas alguém vai precisar de saber. Mas vá na pessoa certa. Tem um profeta lá em Samaria, e esse profeta vai curar a lepra dele. E embora ele tenha ido primeiro para um outro caminho, foi lá que ele foi curado. E a insensibilidade dele teve que ser colocada à prova, e muitas vezes nós temos que confrontar a insensibilidade dele, porque ele já agora estava na insensibilidade de foi lá buscar, mas não queria receber. Isso acontece. Eu disse aqui numa pregação uma vez que eu vou entender ainda, eu vou perguntar a Jesus: Jesus, todo mundo diz que o Senhor é bom, todo mundo diz que o Senhor é amor, todo mundo diz que o Senhor é poderoso, todo mundo diz que o Senhor pode resolver todos os problemas, mas quando eu faço o apelo e a pessoa que está com problema não vem à frente, por quê? Insensibilidade. A pessoa não está sensível mais ao chamado. E Naamã foi assim: mas o quê? Mergulhar aqui? Não. Meu irmão, você quer resolver a lepra ou quer comparar água e fazer exame de água, se está suja, se está limpa, ou etc. Porque nós somos assim. Aqui eu não quero ali, mas não pode ser. Se fulano orar, eu aceito, mas se fulano não orar, eu não aceito. O que Deus quer para nós? E nesse caso de Naamã, nem Eliseu apareceu para falar com ele, nem foi Eliseu, foi o servo de Eliseu que mandou um recado para ele, porque ele precisava de curar o orgulho antes da lepra. Então, a palavra desta manhã é para que nós não só tenhamos cuidado com o que está acontecendo ou pode acontecer conosco, mas cuidado para o que está acontecendo com a pessoa. Pastor, e se eu for falar, e se eu for atuar, aí a pessoa ficar zangada? É melhor ela ir zangada do que você ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que se você vir e não fizer, o sangue da pessoa pode vir sobre a sua vida. Mas nós temos que fazer. O que nós temos feito para mudar esse evangelho barato que tem entrado em muitas igrejas? O evangelho da permissividade. Evangelho onde eu facilito as coisas para todo mundo, porque senão eu perco a quantidade. Será que eu vou ter coragem de chegar na presença de Jesus, eu Isaías, como pastor, e dizer: Senhor, olha só, eu não sou o melhor, o Senhor sabe disso. Ele disse: eu sei, fui eu que te criei, eu sei que você não é o melhor. Ele disse: não, mas outra coisa, tem muita gente errou, não olha só para mim. Eu sei que muita gente errou, mas eu não botei você para olhar para as pessoas que erram. Pastor, Senhor, e tem muito, o Senhor me deu umas ovelhas, você me deu uns bodes junto. Eu falei: eu sei que eu te dei uns bodes junto, mas era para você pastorear. Tem bode também, vai lá. Isso não vai funcionar com Jesus. Ele vai dizer o seguinte: você deixou de pastorear, eu confiei a você vidas e você deixou vidas se perderem. Por isso que a palavra de hoje de manhã não é talvez a que você esperasse. Talvez a que você esperasse assim: irmãos, creiam, o Senhor está me revelando que semana que vem toda a crise do país vai acabar. A gasolina vai passar R$1, o dólar vai passar para 0,60 centavos de real.
Olha quanta gente acordou no culto agora, irmão. Peguei vocês no flagra agora, né? Foi só falar em coisas materiais, todo mundo acordou. Não é assim que nós somos? É verdade, eu nem olhei quem falou. Mas talvez eu falasse também, não é verdade? Você vai dizer, aí você já entrou no espírito de acusação. Não é? Terrível. A mensagem poderia ser essa: você que está doente vai ficar curado, você que está desempregado vai ter um emprego. Mas a mensagem é o seguinte: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Entenda essa mensagem. Essa mensagem quer dizer o seguinte: aconteça o que acontecer. Essa mensagem é prima irmã da mensagem do apóstolo Paulo, que diz: sei ser rico, sei ser pobre, sei ser alegre, sei ser triste, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz você não será atingido, ele diz assim: você não será danificado, você não será tirado de combate. Porque se não for essa e for a outra, essa mensagem está errada, porque eu conheço servos de Deus tremendos e que tudo me faz atestar que não andou desviado um segundo e sofreram ataques, assaltos, quebrou o carro, mulher morreu, perdeu um filho prematuramente. Então essa mensagem estaria errada, e a Bíblia não erra. Então, se você for estudar e for pesquisar, essa mensagem quer dizer isso. Quero orar pela sua vida, meu amado, para que Deus te dê um espírito de intrepidez e você use. Deus não quer te dar armas para você não usar. Deus quer te dar armas para você usar. E a primeira pessoa contra quem você vai usar a arma é contra você mesmo. Porque é mais difícil. É mais fácil eu olhar ali e ver que as pessoas estão com problema, mas eu tenho que olhar para mim. O que eu tenho feito? Eu perdi a sensibilidade da fidelidade a Deus, por exemplo? Se eu entrar por esse assunto, então, irmãos, eu não saio daqui hoje, eu quero terminar a mensagem aqui, sobre fidelidade a Deus. E muita gente pensa que fidelidade eu vou falar do dinheiro, mas também do dinheiro. Ele não pode ficar de fora, porque se Jesus me comprou, ele me comprou do todo. Mas a fidelidade na sua vida, naquilo que você propõe a Deus fazer, e Ele está esperando, você fez um pacto com Ele. Fidelidade. É por isso que o povo de Deus está perecendo, por falta de fidelidade. E eu não quero que isso aconteça com a igreja Shalom. E há uma coisa que eu posso te garantir, sem errar, é que se você for fiel, você será vencedor. Não tem nada a ver, se você for infiel, Deus então vai ser infiel contigo. Deus é fiel, ainda que o homem seja infiel, Ele continua fiel. Então está resolvido você é fiel. Não está dizendo que Ele vai ser fiel com você. Deus é fiel, apesar da sua infidelidade. Mas a sua infidelidade trará danos a você, e quem sabe a outros, mas não a Deus. Amém? Quantos têm orado e jejuado esses dias? Estamos no 14º dia, se não me engano, de jejum. Deus tem aproximado você dele para entender coisas, discernimento. Puxa, caramba, eu não tinha pensado isso. Isso é discernimento que Deus falou. Tinha uns negócios no meio do caminho, mas como você absteve-se de comer algumas coisas e comeu algo espiritual, eu liberei o que estava sujo no caminho e podemos nos falar. Quero orar pela sua vida agora. Feche seus olhos. Seja sincero diante de Deus. Seja mesmo sincero, sincera. Veja se você tem algum desses sintomas que eu falei. Insensibilidade na carne, você toca e parece que não está tocando. Mancha no corpo. Eu estou falando tudo de espiritual, tá, irmãos?
Senão a irmã Vanessa ia ficar preocupada, porque ela está com a manchazinha ali que ela falou, que deu alguma coisa. Não é essa mancha aí. É a mancha espiritual. E se seu corpo começou a cair pedaço? Você tinha uma mão firme para orar, significa você tinha autoridade na mão e não tem mais. Caiu a mão. Quem sabe seu pé está sem 3, 4 dedos que caíram. Por isso você não caminha bem mais. E quem sabe seus ouvidos foram agravados pela lepra que caiu aí, deu aí. O nariz, você não sente o aroma de Jesus mais quando chega na igreja. Você não sente o Deus falar ao seu ouvido quando você chega à igreja. Pai, em nome de Jesus, não queremos isso para nós, não aceitamos, não queremos. Senhor, o Senhor me colocou aqui como responsável pela vida espiritual, no sentido de ensinar. Mas embora eu ensine ou nós ensinemos, a vida espiritual individual pertence a cada um, já está dizendo é individual, a salvação é individual. Mas Pai, em nome de Jesus, que nós levantemos daqui nesta manhã com um desejo de sopapar, meter sopapos naquilo que nos desvia. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Nós possamos esmurrar o nosso corpo, e quando percebermos que há algum lugar que nós estamos esmurrando não está doendo, é por causa da insensibilidade. Mostra, Senhor, se há alguma insensibilidade no nosso coração. Não estamos sendo sensíveis aos chamados, aos apelos, a missões, ao evangelismo, ao irmão e à irmã que perecem. Senhor, daqui a pouco vai aparecer uma mancha, não permita, Pai. Quebra essa insensibilidade, cura. E as águas do Rio Jordão representam a água da vida, que é o Senhor. Cura, Senhor. Cura um por um aqui nesta manhã. Cura, Senhor, a tua igreja. Faz-nos ter vergonha da lepra e dos efeitos que ela pode causar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos entenderam a mensagem, irmãos? É possível isso acontecer na nossa vida, não é? Então tomemos posse da palavra de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E ao virem aqui no altar, irmãos, aqueles que fizeram aniversário semana passada, podem...